Portugal, vira-lata da Europa. A maior parte da população da Europa terminaria o século XV analfabeta e presa a um sistema de castas em que a possível ascensão social dependia muito pouco da vontade própria e não se via, pouco se esperava, mal se desejava, nas palavras do historiador Antônio Manuel Espanha. Com exceção dos polos comerciais de Veneza, Gênova, Florença e das cidades da Liga Hanseática, a enorme massa camponesa e de mecânicos não dispunha de meios para ascender à nobreza. A burguesia era diminuta e carecia de poder político. Em Portugal, os comerciantes eram em parte judeus ou italianos, explorando o pequeno fluxo comercial atlântico, inicialmente dirigido ao norte da Europa, depois estendido às ilhas, Açores, Canárias, Madeira. Agrário e feudal, o reino luso era pobre e socialmente estanque. Quanto às origens de Portugal, celtiberos e lusitanos habitavam as terras quando da conquista pelos romanos, no século II a.C. Vem dos romanos, não dos nativos, a identidade cultural. A identidade política posterior tem origem na tomada da atual cidade do Porto por Vímara Pérez, feito primeiro conde de Portucale em 868. Em Covadonga antes dera-se a vitória heróica do asturiano Pelágio e seus guerreiros contra os invasores islâmicos. Tal feito é o marco fundador ibérico moderno. Pode Portugal evocar Vímara Pérez como seu próprio marco, mas ele é asturiano, só existiu porque antes houve Pelágio. Sobre que bases reinaram Pelágio e Vímara? Bases romanas do ponto de vista de organização econômica, daí a identidade entre economia romana e economia ibérica moderna. Bases cristãs do ponto de vista carismático discursivo, enquanto uma construção que incluiu refugiados toledanos do finado reino visigótico cristão. Daí a identidade missionária cristã ibérica moderna, que segue de grande relevância entre os ibéricos do século XXI, incluídos os brasileiros. As tribos germânicas, entre as quais os visigodos e os suevos, eram dominantes na Península Ibérica antes da invasão islâmica. Vindos do norte do que mais tarde passaria a se chamar Europa, os germânicos eram ágrafos. O modo de vida deles merecia dos romanos o adjetivo bárbaro, justo, justíssimo. Os que permaneceram no norte mantiveram unidade étnica mais castiça, o que acabou determinando a prevalência dos idiomas locais, com influências minoritárias do latim. A língua alemã moderna vem daí. Já os alemães da diáspora, embora tenham tomado a si o governo nos locais de destino, absorveram os idiomas então correntes. No caso da área hoje correspondente ao norte de Portugal, o latim vulgar pouco modificado, codificado como língua escrita portuguesa a partir do século XII, século que marca a primeira independência de Portugal, 1139, por Dom Afonso Henriques, primeiro rei. Os germânicos do noroeste da Península Ibérica mostraram-se propensos à interculturalidade, característica que teria implicações globais adiante. Seria o equivalente à adoção do tupi-guarani pelos luso-brasileiros? Não, pois o latim vulgar era o idioma de um império extinto, mas profundamente admirado. O tupi-guarani, não. Roma fora derrotada principalmente por povos germânicos, tanto que estes, no ano 800, fundam um proto-estado amplo denominado Sacro Império Romano-Germânico do Ocidente, em que mantém os então vários dialetos alemães como língua falada, mas o latim clássico como idioma culto, literário. Assim, embora se deva ressaltar a interculturalidade dos visigodos enquanto protagonistas principais ao lado dos asturianos da fundação e expansão dos reinos ibéricos, os germânicos adotaram o falar dos nativos somente porque era romano. Se não o fosse, o idioma ibérico seria o alemão com tempero regional. No norte da Europa, os nativos dominados, como os celtas locais, não falavam latim. A língua celta, portanto, deixou poucos vestígios, não se impôs como principal. A fronteira da cristandade que Portugal, Leão e Castela lutavam para expandir também admitia um convívio próximo com árabes, judeus e berberes. Houve aí interculturalidades e miscigenação, no entanto não a ponto da fusão total. No nordeste da península, igualmente, não foi completa a assimilação dos bascos. Enquanto os povos germânicos do oeste ibérico dão origem a Portugal com uma identidade própria e mestiça, os francos assumem a identidade gaulesa, sendo a França a fusão de francos, gauleses, bretões e também de visigodos.
enquanto os alamanos, frísios, saxões, turíngios e catos mantêm a germanidade em maior grau na proto-Alemanha. O Ocidente, criado pelos gregos e romanos, é recriado pelos povos germânicos, mais ou menos miscigenados, com nativos e remanescentes itálicos. Após Carlos Martel, o Ocidente logra seguir vencendo os islâmicos, tomando a metade oeste europeia após 700 anos de batalhas. Assim, a Europa que parte para conquistar o mundo no século XV é uma criação latino-germânica, da qual Portugal é a parte mais miscigenada e periférica. Não se constituía, porém, tal diferenciação num sentimento de inferioridade dos lusos em relação aos nórdicos, mais puros em tese. Será a partir da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, paralela à destruição dos impérios globais ibéricos, que os portugueses se verão como inferiores aos do norte europeu, não pelo fator miscigenação na origem, e sim por serem ultrapassados em aspectos econômicos e científicos. A partir do século XIX, a Europa do Norte, que superara com folga e a tempos a do Leste, abre imensa vantagem tecnológica, científica e econômica sobre os países ibéricos, empobrecidos pela perda da maior parte de seus territórios ultramarinos e por abraçarem com retardo as inovações técnicas, políticas e sociais protagonizadas pelos do Norte. Deprimidos, portugueses e espanhóis ora se ufanam de um passado glorioso, ora tentam acertar o passo com o novo Ocidente, em que a ascensão social não depende mais de mercês, de títulos de nobreza arcaicos, mas da capacidade de inovação, da cooperação voluntária e do fervor laboral dos indivíduos. Outrora porta-estandartes do Ocidente, os portugueses transformaram-se em vira-latas da Europa, não por negarem as próprias origens, mas por se apegarem a elas. Surgem as primeiras críticas internas à interculturalidade, à própria etnicidade mestiça, vista como inferior. O pé na África, antes motivo de orgulho, passou a ser visto como defeito. Isso não se deu apenas na antiga metrópole, deu-se no Brasil. O membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, José Maria Pinto Peixoto, tentando justificar em 1893 o atraso brasileiro em relação aos Estados Unidos, declarou: "Por nossa educação política, não estávamos preparados para essa forma governativa. Nós, colonos de uma nação submetida a um governo absoluto e ignorante, do país mais atrasado da Europa, poder-nos-íamos comparar com a florescente colônia inglesa, habituada ao self-government? O país pioneiro das descobertas, o mais notável dos europeus dos séculos XV e XVI, transformara-se no mais atrasado da Europa." As palavras de Pinto Peixoto eram ecos de uma tradição luso-depreciativa pós-independência, destinada a justificar a construção de dois Portugais separados, Brasil e Portugal europeu, tradição mantida até nossos dias, tradição responsável pela criação de um Tiradentes supostamente republicano e supostamente herói, e da grosseira falsificação histórica de imaginar um Brasil pré-existente para 1822, uma colônia com sentido de identidade nacional. Isso não aconteceu, pois Portugal e as províncias brasileiras de 1822 eram uma única nação, situação diferente das 13 colônias americanas e inglesas do século XVIII. Se os portugueses da atualidade colocam-se como vira-latas em relação à Europa de ingleses, franceses, flamengos e alemães supostamente puros, os brasileiros endossam tal autodepreciação. Pior, tomam-na como causa da própria autodepreciação. Seriam os brasileiros inferiores por terem sido colonizados por portugueses, como se tivesse havido algum dia um nós e eles, como se o projeto de nação sul-americana não fosse um projeto de imigrantes portugueses, mas de elites verdadeiramente nativas e refratárias à identidade portuguesa. A fundação de Portugal é obra de povos germânicos que abraçaram a cultura latina dos povos ali encontrados e entregaram-se sem reserva à miscigenação. A fundação do Brasil é obra do povo português, que optou desde o início pela mestiçagem sem deixar de impor a cultura lusa, de matriz latina e germânica. Se os laços entre Portugal e Brasil romperam-se em 1822, foi por uma sucessão de acidentes e radicalizações inesperadas, não por vontade de nenhuma das partes como maiorias, conforme se verá adiante. Se há dois países, não foi por terem pré-existido duas nações,
Se Portugal e Brasil colocam-se como vira-latas diante da atual parte mais vistosa do Ocidente, não é por coincidência, mas por mútua identidade, compartilhada e negada por ambos. Nota 1. Após o recém-unificado Reino da Espanha expulsar os islâmicos de seu último reduto ibérico, Granada, em 1492, também os judeus foram expulsos daquele reino católico. Dirigiram-se em grande número a Portugal, em que podiam permanecer se aceitassem a conversão ao catolicismo. Apelidados cristãos novos, não tinham, em tese, acesso a títulos nobiliárquicos por serem estes restritos a quem provasse pureza de sangue. Na prática, não era bem assim. O cristão novo Fernão de Noronha, primeiro arrendatário do Brasil, recebeu o título de fidalgo de Dom João III em 1524. Não foi um caso isolado. Nota 2. Unidade étnica germânica não deve ser entendida como um único povo. Eram 3 dezenas de tribos aparentadas, inimigas entre si em grande parte do tempo. A designação germânicos, dada pelos romanos, significa apropriadamente irmãos. O termo germânico Deutsch, todos, ou lato sensu, todos os irmãos, é o correspondente na língua alemã moderna.